Fala, futuro aprovado no concurso dos Correios. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui para esse concurso que está chegando. E nessa reta final, você deve estar ali se perguntando: Felipe, quais são os conteúdos mais importantes na parte de matemática para os Correios? Dentro daquele edital de matemática, o que eu devo focar mais o meu estudo? De repente, não vai dar para estudar tudo que eu gostaria de estudar, porque o tempo é curto, e eu quero saber o que tem de mais importante para que eu possa dar mais atenção nessa reta final. Essas perguntas estão passando pela sua cabeça? Coloca para mim no chat aí, ó, um hashtag sim, se essas perguntas estão passando pela sua cabeça nesse momento. Eu acredito que sim. E é por isso que eu hoje vou trazer para você quais são os assuntos que, na minha opinião, estudando a Banque BFC, analisando as provas da Banque BFC, são os assuntos que têm mais chance de cair na sua prova. Ok? Agora, eu tive que estudar várias provas da Banque BFC, analisar várias questões para poder trazer isso aqui mastigadinho para você. E você tem apenas o papel de dar o joinha no vídeo aí, ó, claro, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o joinha para que você possa estar sempre antenado, sempre com as melhores orientações para esse concurso dos Correios. Ok, galera? Então, vamos lá? Simbora! Esse aqui é o edital de matemática para os Correios, tá? Primeira coisa que nós temos que falar. São 8 tópicos do seu edital. 8 tópicos. E nós temos 10 questões de matemática. O que significa o seguinte: você tem mais questões do que tópicos do seu edital. Então, é muito provável que todos esses tópicos do edital sejam abordados na sua prova. Tem prova, por exemplo, que são 5 questões. E aí, com 5 questões, alguns assuntos aqui iriam ficar de fora. Mas no seu caso, isso não acontece. Você tem mais questões do que tópicos. Então, isso mostra que, muito provavelmente, todos esses assuntos do seu edital vão estar na sua prova. Agora, de todos esses assuntos, quais são aqueles mais importantes que devem cair mais questões, que a Banque BFC mais gosta de cobrar? São esses assuntos aqui que eu estou destacando para você. Então, probleminhas envolvendo fração e número decimal. Você com certeza vai ter questão sobre isso aqui. Talvez até 2 ou 3 questões a respeito desse tópico. Problemas envolvendo regra de 3, principalmente regra de 3 simples. Pode cair a regra de 3 composta? Pode, mas a chance de cair regra de 3 simples é maior, tá? Porcentagem é outro tema certo na sua prova. Você deve ter aí pelo menos umas 2 questões de porcentagem, até porque porcentagem é importante também na parte de juros. Então, você vai ter ali, com certeza, 2, 3 questões que você precisa trabalhar com porcentagem. E um outro assunto que a Banque BFC adora é sistema de medida. Você saber fazer as conversões de metro para quilômetro, de litro para mililitro. Então, saber fazer essas conversões. Então, esses são os 4 assuntos que eu separei, que são assuntos que certamente vão estar na sua prova. Mas eu não só separei esses 4 assuntos, não. Eu trouxe para você também uma questão de cada assunto desse, para que você possa ver como a Banque BFC vem cobrando esses assuntos. Então, como eu separei 4 assuntos, vamos fazer nesse vídeo aqui
4 questões, ok? Então, vamos lá. Mas antes, você já sabe. Se você ainda não deu o like no vídeo, você vai esquecer tudo que eu vou te ensinar na hora da prova. E olha, praga de professor é igual praga de mãe. Pega. Quando a mãe avisa, não faz isso, você vai se dar mal. A gente faz, teima e se dá mal. Não é assim? E professor é a mesma coisa. Então, quando o professor fala, vai esquecer na hora da prova, vai dar branco. Isso também vai acontecer. Então, para que isso não aconteça, dá o like no vídeo aí, aperta o joinha. Se você ainda não fez isso, faz. Porque praga de professor pega, hein? Beleza? Vamos lá. Então, primeira questãozinha, trabalhando a parte de frações. Vamos lá. José gastou 2/3 de 4/5 de seu salário. Então, para aqui. Falou, questão de fração, da dedo é multiplicação. Questão de fração, da dedo é multiplicação. Ok? Então, beleza. O José gastou 2/3 de multiplicação. 4/5 de multiplicação. O salário. Esse salário eu não sei quanto é. Eu vou chamar de S, tá bom? S é o valor do salário. Então vai ser 2 vezes 4, 8. 8 vezes S, 8S, tá? 8S. 3 vezes 5, 15. Então, presta atenção. Ele gastou 8/15 do salário. O que significa 8/15? É como se você pegasse o salário e dividisse o salário em 15 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, você dividiu o salário em 15 partes iguais. E ele gastou 8. Então, ele foi lá, gastou uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui foi o que ele gastou. Se ele gastou essas 8 partes, quanto está restando? Está restando as outras 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é o que restou. Observação. A Bank BFC adora falar de fração complementar. O que é fração complementar? Se ele gastou 8 de um total de 15, quanto restou? Em outras palavras, qual é a fração complementar de 8/15? De 8 para chegar em 15, 8 menos 15, 7. Então, restou 7/15. Então, a gente pode dizer que 7/15 é a fração complementar de 8/15. Porque se você junta 8/15 com 7/15, vai dar um inteiro, vai dar o salário todo. Ok? Tudo bem? Mas isso aqui não vai ser importante. Eu só estou fazendo uma observação porque tem várias questões da Bank BFC falando sobre a fração complementar. Você agora já sabe o que é, ok? Ele disse que restou 420. Então, essa parte que restou corresponde a R$420. Ou seja,
aqueles 7/15 corresponde a R$420, ok? Só que olha para a figura. O que restou são 7 partes. Se essas 7 partes equivalem a R$420, então quanto vale cada parte? A gente pega o 420 e divide por 7, porque ali eu tenho 7 partes. Isso vai dar 60. Então, cada parte aqui, ó, vale 60. Só que essa figura, ela está sendo dividida em 15 partes iguais. Então, se uma parte vale 60, então todas as outras valem 60 também. 60, 60, 60. Ó, todas as outras. Ele quer saber o valor gasto por José. O José gastou 8 partes. E cada parte vale 60. Então, ele gastou 8 vezes 60. 480. Gabarito, letra C. Se ele pergunta quem é o salário do José, o salário dele não foi dividido em 15 partes? Cada parte vale 60. Então, o salário dele, R$900. Até porque 480 que ele gastou com 420 que restou, dá um total de 900. Tá bom? Mas ele quer saber quanto ele gastou. 480. Tá bom? Se ele pergunta qual o salário, aí seria a letra D de dado, 900. Agora, vamos ver uma questãozinha sobre regra de 3. Questãozinha de 2023. Ó. Vamos lá. Um pintor leva 12 dias para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Então, ele leva 12 dias para pintar uma casa, trabalhando 6 horas por dia. Se ele trabalhar apenas 4 horas por dia, quantos dias ele vai demorar para pintar a mesma casa? Então, vou colocar aqui um X para representar esse número de dias. Ok? Tudo bem? Quando você monta uma regra de 3, você vai ter que, depois que você monta, você vai ter que analisar se essa regra de 3 ela é DP. O que é DP? Diretamente proporcional. Ou se essa regra de 3 ela é IP, que é inversamente proporcional. Quando que é diretamente proporcional? Quando as grandezas, elas caminham juntas, elas têm o mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Tá? Então, por exemplo, uma aula aqui, vamos supor que em uma aula de 30 minutos eu faço 4 exercícios. Em uma aula de 1 hora, se eu mantiver o mesmo ritmo, eu vou fazer quantos exercícios? Aí você pensa, se 30 minutos eu faço 4 exercícios, então em 1 hora eu tenho o dobro do tempo. Então eu vou fazer o dobro de exercícios. Então se em 30 minutos eu faço 4 exercícios, em 1 hora eu vou fazer 8 exercícios. Então se eu aumento o tempo da aula, eu vou aumentar a quantidade de exercícios que eu faço. Então tem o mesmo sentido. Essas duas grandezas, elas são diretamente proporcional. Olhou, pensou, não pode ter preguiça de pensar. Viu que é diretamente proporcional? Aí você vai fazer a multiplicação cruzada. Esse problema, se fosse diretamente proporcional, eu ia multiplicar cruzado. Aí ia ficar 6 vezes x, 6x é igual 4 vezes 12, 4 vezes 12, 48. Aí eu ia resolver, tá bom? Se fosse diretamente proporcional.
mas não é. Por quê? Porque no inversamente proporcional, você vai ver que as grandezas, nesse caso aqui, ó, dias e horas, tá vendo? Elas têm sentidos opostos. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta, que é aquele caso ali. Se os pedreiros estão trabalhando menos horas, estão saindo de 6, estão indo para 4. Eles estão trabalhando menos horas. Eles vão demorar mais dias para entregar o serviço. Quem trabalha menos horas, demora mais dias para fazer. Então, tem sentidos opostos. Quando tem sentido oposto, a gente vai multiplicar na horizontal. Você multiplica na horizontal. Felipe, eu aprendi num outro material, com outro professor, que quando é inversamente proporcional, eu vou inverter uma das grandezas antes de multiplicar cruzado. Também dá certo, mas eu prefiro seguir essa metodologia. Tá bom? Diretamente proporcional, multiplica cruzado. Inversamente proporcional, multiplica na horizontal, multiplica reto, em linha. Tá bom? Então vai ficar 4 vezes x, 4x. 12 vezes 6, 72. Da onde veio 72? 12 vezes 6. Então, o x vai ficar 72 dividido por 4. Isso dá 18. Gabarito, letra D de dado. 18. Ok? Então, aproveitamos e fizemos uma revisão sobre regras de 3 simples. E esse mesmo conceito a gente também usa na regra de 3 composta. Ok? Agora, mais uma vez, você já chegou até aqui. Eu já disse para você os conteúdos que vão cair na sua prova. Já fiz 2 questões e você ainda não deu o seu joinha. Não se preocupa não, não precisa apertar o botão mais não. Não apertou até aqui, não aperta não. Porque já era, você vai esquecer esse conteúdo na hora da prova. Vai chegar na hora da prova, você vai falar assim, e como é que eu sei quando é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? E caramba, deu branco. Aí você vai lembrar de mim. Praga do professor Felipe. Foi praga mesmo, foi praga. Porque se eu estou aqui dando aula para você de graça e você não aperta um botãozinho que tem aqui embaixo, você merece esquecer mesmo. Show, galera? Claro que é brincadeiras à parte, mas para contribuir com o trabalho do seu professor aqui, vai lá, dá o joinha no vídeo se você ainda não deu, tá bom? E se inscreve no canal para que você não perca nenhum conteúdo nosso. Show? Vamos lá. Então, prometi que eu ia fazer questão com você dos 4 principais assuntos, que é a parte de fração, né? A parte de regra de 3, já fizemos. Agora nós vamos falar de porcentagem e vamos falar também de sistema de medida. São os 4 principais assuntos, na minha opinião. Ok? Vamos lá. Paulo gastou 40% de 60% do valor que recebeu de indenização trabalhista. Então, aqui, ó, ele gastou 40% de, lembra que o D é vezes? 60% do valor que recebeu de indenização. Então, esse valor que ele recebeu, eu não sei. Então, esse valor eu vou chamar de V, tá? Isso aqui foi o que ele gastou. Repara que é uma questão de porcentagem, só que muito parecida com essa aqui, ó. Aqui, ó. Ele gastou 2/3 de 4/5 de seu salário e restou tal. Vê se não é o mesmo perfil. É o mesmo perfil. Ó, gastou 40% de 60% do valor e restou tal. É o mesmo perfil. Porcentagem é uma fração, só que é uma fração que o denominador é sempre 100. Por isso, por 100. Por 100. Por 100. Então, porcentagem é uma fração. Tá bom? Ó, 2 zeros em cima, eu corto com 2 zeros embaixo. Então, vai ficar 6 vezes 4,
24 por 100. O que significa 24 por 100? Significa que ele pegou o salário dele, dividiu em 100 partes e ele gastou 24. Então, ele gastou 24 partes de 100. Se ele gastou 24 partes de 100, então significa que restou 24 para 100, 100 menos 24, 76. Então, restou 76 partes de 100. 76 por 100 é uma fração complementar a 24 por 100. Ok? Então, restou 76 partes de um total de 100. Ou 76%, tanto faz. Só que ele está falando que restou 1.140. Se 1.140 é o que restou, se eu sei que restou 76 partes, então eu vou dividir isso aqui por 76. Para descobrir o valor de cada parte. Tudo bem? Beleza. Então, aqui vai ficar 1 e vai sobrar 38. Vai sobrar 38. Aí eu vou descer um 0. Aí isso aqui vai dar 5 e não vai sobrar nada. Então, 15 é o valor de cada parte. Mas eu não tenho um total de 100 partes, então se eu tenho um total de 100 partes, cada parte dá 15. Mas eu tenho 100 partes, então 15 vezes 100, 1.500 é o total. 1.500 é um número que está entre 1.450 e 1.550. Ele está entre esses números, está aqui, ó, entre eles. Por isso, gabarito letra E. Tá? Então, eu fiz igualzinho a primeira questão que nós fizemos nessa aula, tá bom? Ou uma outra maneira de você fazer é assim, ó. Deixa eu apagar, vou te dar uma outra possibilidade. Deixa eu apagar aqui. Ele gastou 24 por 100. 24 por 100 significa 24%. Se ele gastou 24%, então significa que restou, o total não é 100%? Então, 100%. Se ele gastou 24%, então restou 76%. Restou 76%. Então, vamos lá. O valor da indenização, eu não sei. Aqui, ó, é o V, eu chamei de V. Então, ó, 76% do valor da indenização, 76% do V, corresponde a esse 1.140. Ok? E aí você resolve essa equação. 76 por 100 vezes o V é igual a 1.140. Esse 100 vai passar multiplicando, vai ficar 76V é igual a 1.140 vezes 100, que dá 114.000. Então, o V vai ser 114.000 dividido por 76, o que dá 1.500. Então, tem essa possibilidade também. Ainda tem uma outra possibilidade, que é você fazer por regra de 3. Felipe, regra de 3? Sim. Você poderia fazer assim, ó. Ó. Ele gastou 24%. Então, restou 76%. Aí, você faz assim. 76% é o que restou, que é 1.140.
Se ele quer saber o valor da indenização, ele quer saber o valor total. Esse valor da indenização corresponde a 100%. 100% é o V. Quando você multiplica cruzado, porque quanto maior o percentual, maior o valor. Então é diretamente proporcional. A gente multiplica cruzado. Vai ficar 76V é igual a 1.140 vezes 100. Então o V vai ser 114.000 dividido por 76, o que dá 1.500. Então tem 3 maneiras de você fazer a questão. Tá bom? Mostrei para você as 3 possibilidades. Ok? Vamos para mais uma? Olha essa aqui agora. Vem comigo. Ó, ao realizar o censo numa região, o agente verificou que percorreu em um dia a distância de 4,8 quilômetros. Então, no primeiro dia, ele percorreu 4,8 quilômetros. E no dia seguinte, percorreu 1,2 quilômetros a menos que no dia anterior. Então, no segundo dia, ele percorreu 1,2 quilômetros a menos. Então, é 4,8 quilômetros menos 1,2 quilômetros. Então, no segundo dia, ele percorreu 3,6 quilômetros. Beleza. Nessas condições, a soma entre as distâncias percorridas, então ele quer a soma do que ele percorreu nos 2 primeiros dias. Então, a soma vai ser 4,8 mais 3,6. Isso dá para a gente 8,4 quilômetros. Quando você olha as alternativas, você verifica que tem decímetro, decâmetro, centímetro, metro, centímetro. Então, você precisa converter. Agora, tem 2 alternativas que você já descarta. Porque aqui, ó, é 8,4 quilômetros. Quando você for converter isso aqui, pode dar 84, pode dar 840, pode estar 8.400, mas 84 tem que aparecer. Então, esse 6, esse 60 é absurdo. Não tem como dar 6,60. Tá bom? Agora, 8.400, 84, 840.000, até faz sentido, porque o 8 e o 4 aparecem. Tá bom? Então, você já descarta 2 alternativas. Agora, vamos lá. Conversão de medidas de comprimento, que é o que a gente tem aqui. Nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Nessa ordem, você tem que gravar isso aí. Ok? Então, vamos lá. A letra A está falando decímetro. Só que a minha resposta está em quilômetros. Se eu estou em quilômetro e eu quero passar para decímetro, quantas casas eu tenho que andar? 1, 2, 3, 4. Cada casa que eu ando para a direita, eu tenho que multiplicar por 10. Então, eu vou ter que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10. O que, na verdade, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. Então, eu vou ter que multiplicar por 10.000. Se eu pego o 8,4 quilômetros e eu multiplico por 10.000, isso vai dar, ó, o 10.000 tem 4 zeros, então a gente vai deslocar a vírgula 4 casas. Isso vai dar 84.000 decímetros. Ele disse 8.400. Está errado. É 84.000 decímetros. Tá bom? Então, descarta a letra A. A letra C já estava descartada, a letra D também. A B, ele quer em decâmetro. Vamos lá. Se eu estou em quilômetro, que é o que eu encontrei,
e eu quero passar para decâmetro, eu vou ter que andar 2 casas, ó. 1, 2. Então, vou ter que multiplicar por 10 e por 10 de novo. Só que 10 vezes 10 é 100. É a mesma coisa que multiplicar por 100. Se a gente pega o 8,4 e multiplica por 100, o 100 tem 2 zeros. Então, vai deslocar a vírgula 2 casas. Isso vai dar 840 decâmetro. Ele disse 84. Faltou um zero aqui, ó. É 840. Tá errado. Então, por eliminação, só poderia ser a letra E. Ok? Mas vamos conferir. Ele quer em centímetro. Centímetro, você teria que andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10 de novo. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000. Então, você teria que multiplicar por 100.000. E quando você faz essa continha, 100.000 tem 5 zeros. Então, você desloca a vírgula 5 casas. Você vai ficar com 840.000 centímetros. Gabarito, letra E. Beleza, galera? Então, esses são os 4 principais assuntos que eu destaco na sua prova. E, galera, é exatamente isso que eu te mostrei aqui, de forma simples, objetiva, trazendo para você o que tem de mais importante no seu edital, que nós montamos o intensivão para os Correios, que é um curso direto ao ponto, com todas as disciplinas, comigo na matemática, com a nossa equipe de professores em português, conhecimentos gerais, ética, informática, trazendo para você os principais tópicos do seu edital, que tem de mais importante, principais tópicos do edital, ok? Para que você estude nessa reta final. Nesses 30 dias, inclusive, nós elaboramos um plano de 30 dias, mostrando para você que você deve estudar em cada dia. Mas estamos chegando ao final das inscrições nesse nosso treinamento, porque a gente já tem aí praticamente 30 dias para a prova, então a gente vai fechar as inscrições no nosso treinamento. Então, se você ainda quer aproveitar esse treinamento, que é a sua melhor chance de chegar bem preparado na sua prova, então é só chamar a gente aqui no WhatsApp, prepconcursos.com.br/matrícula. Você vai cair no WhatsApp e vai poder falar comigo ou com a nossa equipe. Tá bom? O link tá aqui na descrição, minha equipe tá botando o link aí no chat para você também, tá bom? Vem fazer parte, porque estamos já encerrando as inscrições, porque depois que faltar menos de 30 dias para a prova, aí não faz mais sentido, porque esse plano é um plano de 30 dias. Então, por isso que você tem que correr e garantir logo a sua inscrição. E o melhor, né? Como estamos em novembro, estamos em condição de Black Friday. Ok? Então aproveita aí, que eu tenho certeza que esse treinamento é a sua melhor oportunidade de chegar e aumentar a chance que você tem de passar nos Correios. Tá bom, galera? Então, um forte abraço e eu vejo você dentro do nosso intensivão. Valeu, galera! Fui!